Salve família tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui, Turbina na área, para falar com você sobre o São Paulo. Tem notícias importantes no tricolor, novos jogadores do São Paulo. A gente já pode cravar aqui que de fato o São Paulo tem novos jogadores contratados, além dos que já foram anunciados. O São Paulo deve apresentar agora David, Marcos Paulo e Wellington Rato, jogadores que fecharam com o São Paulo e devem ser anunciados até o fim da semana. Além disso, informações também sobre o basquete tricolor, possíveis saídas de jogadores do São Paulo e também as declarações polêmicas da Formiga. Ela escancarou a situação drástica do futebol feminino e você vai conferir aqui. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Turbina Tricolor. Se você ainda não é um inscrito do nosso canal, se inscreve. Você precisa se inscrever no canal para conseguir ficar aí recebendo as notícias do São Paulo da maneira que eu, Turbina, trago aqui. Se inscreve, é muito importante a sua participação, eu conto muito com o seu apoio, é de extrema importância a sua inscrição aqui no nosso canal. Ativa o sino de notificações e deixa aquele like para fortalecer o vídeo, porque ajuda muito também o engajamento aqui no canal do Turbina. Muito obrigado a vocês, novos inscritos, que se inscreveram, que estão aí compartilhando os vídeos, que vêm aqui, deixa um comentário, né? Participa do canal, isso é muito importante. Muito obrigado a todos vocês. Vamos para as notícias. Reapresentação do São Paulo, o segundo dia de reapresentação do tricolor. O time que voltou a fazer, né, alguns testes ali, testes tanto médicos como também físicos, e os treinamentos de bola do São Paulo. Houve movimentação dentro de campo, os goleiros também estiveram fazendo movimentação com os pés, um trabalho de bola com os pés, e os jogadores que fizeram os exames cardiológicos novamente e fisiológicos. Além disso, também houve ali um tete-a-tete com alguns jogadores. Eu acredito que o Rogério Ceni tem que trabalhar bastante essa parte agora com os jogadores. Tem jogadores novos chegando no São Paulo e a gente não quer ver o vestiário do São Paulo quebrado, né? O São Paulo aí com o vestiário dividido seria aí o pior dos mundos para a temporada 2023. Reapresentação, testes e mais exames dentro do São Paulo nesta semana muito importante aí no São Paulo Futebol Clube. Notícias do tricolor, né? Primeiro a gente vai falar aqui da notícia do Nicão, né? Nicão fica próximo do Cruzeiro, né? Mais perto aí de acertar com o Cruzeiro. O problema é o seguinte, né? O São Paulo paga aproximadamente R$600 mil por mês para o Nicão. O Cruzeiro tem um teto em torno ali de 300 mil a 400 mil, segundo informações nos bastidores, veiculadas por jornalistas esportivos. E o problema do Nicão no Cruzeiro, o Nicão ainda só não fechou porque o Cruzeiro está tentando uma maneira de pagar os 600 mil para o Nicão de forma integral. O São Paulo já admitiu, já falou para o Cruzeiro que não vai pagar esses 600 mil nem parte do salário, e o Cruzeiro, pelo que a gente pesquisou aqui, está tentando uma forma para conseguir pagar os 600 mil integrais ao Nicão. Agora, o que eles vão fazer eu não sei. Às vezes consegue ali um investidor pontual para o Nicão, né? Alguma empresa que possa ali pagar metade desse salário aí do Nicão. Vamos esperar para ver o que vai acontecer, mas tudo indica que o Nicão está sim mais próximo do Cruzeiro. As informações que foram veiculadas tanto pelo André Hernan como pelo Jorge Nicola e também pelo OneFootball. Informações também a respeito de Lisieiro e Orejuela, né? Os dois que se reapresentaram no São Paulo estavam emprestados tanto para o Atlético Paranaense como para o Internacional. E agora voltam os dois jogadores para o São Paulo. Tudo indica que o Rogério Ceni vai ter ali uma conversa com os jogadores e vai saber aí o Rogério Ceni se vai ou não utilizar os dois jogadores. Eu acredito que eles não fazem parte dos planos do Rogério, exceto o Orejuela. Eu acho que o Rogério gosta dele. O Rogério já até falou, né, a respeito dele em outras oportunidades, mas ali para a lateral direita tem pelo menos mais duas opções, tanto o Rafinha como o Igor Vinícius. Então ficaria ali mais um terceiro cara para a lateral. Eu não sei
eu acho que o Rogério Ceni não precisa contar com o Lisieiro nem com o Orejuela. Deixa a sua opinião aí. Você gostaria de ver esses dois jogadores no São Paulo na temporada 2023? Na minha opinião, poderiam servir como moeda de troca e não precisa ficar no São Paulo. Eu acho que o São Paulo tem elenco suficiente e não precisa desses dois jogadores. A outra informação é sobre Diego Costa e Léo. O Léo, que não chegou nenhuma proposta para o Léo, então tudo indica que ele deve seguir no São Paulo. Já haviam falado isso no passado, que o São Paulo recebeu proposta da França, que o São Paulo não liberou o jogador, ia liberar só no final da temporada, e parece que agora não chegou nada para o Léo. Agora, essa notícia foi plantada por alguém, por empresários, pelo staff do jogador, A gente não sabe, a transparência no São Paulo não acontece, e não chegou nenhuma proposta para o Léo no final dessa temporada, Então ele segue no São Paulo. Já o Diego Costa, um problema aí que aconteceu no joelho do jogador. Ele teve uma tendinite, depois descobriu que tinha um problema ósseo ali no joelho do Diego Costa. Foi feita uma cirurgia e o jogador segue em recuperação. Deve retornar somente após o final do Campeonato Paulista. E agora isso traz mais um problema para o São Paulo no quesito de zaga, Na situação da zaga, porque o São Paulo perdeu o Miranda e agora tem pelo menos 2 jogadores a menos para o setor, Miranda e Diego Costa. O retorno de Arboleda somente após o dia 2 de janeiro, Alguém que segure o Arboleda, Arboleda balada, que a gente conhece, Então, vamos devagar, Arboleda? Tem que se reapresentar no São Paulo, E aí vai ter Arboleda, pelo menos o Ferrarese, que já está aí inserido até o meio do ano, e ainda tem o Léo, que é um lateral, mas joga como zagueiro, o Valse, que é uma incógnita, o São Paulo ainda vai conversar com o jogador, Tem aquele problema contratual do Valse, mas eu acredito que deve seguir aí no São Paulo, e são as opções para a zaga. É claro que deve subir algum zagueiro ali, além do Beraldo, que é o jogador aí da zaga do São Paulo, deve subir mais algum jogador do Sub-20 aí da categoria de base do São Paulo para compor o elenco. Luizão, que era o terceiro zagueiro ali pela esquerda, saiu do São Paulo rumo ao West Ham, já saiu do Tricolor, já agradeceu nas redes sociais, deixou toda a sua gratidão ali, não quis renovar com o São Paulo, foi muito esperto o zagueiro Luizão e acabou se mandando do São Paulo, Também não vai fazer falta nenhuma, na minha opinião. Informações também sobre o basquete tricolor, O basquete tricolor que vinha de uma boa campanha, agora perde para o Cerrado, o placar aí de 101-94 no último jogo pelo NBB, e o São Paulo segue firme aí no NBB, vem conseguindo bastante vitórias. Das 11 partidas do São Paulo tem apenas 2 derrotas. O São Paulo vinha de 7 vitórias consecutivas no basquete, então ainda está numa boa campanha e acabou perdendo aí para o Cerrado. E informações agora sobre o que falou a Formiga a respeito do futebol feminino, uma situação polêmica envolvendo a situação ali do futebol feminino no São Paulo. Já não é de hoje e a Formiga falou a respeito disso, E eu quero aqui abrir aspas para a Formiga em entrevista ao podcast do Denilson Show. Ela participou aí nesses últimos dias, a Formiga falando a respeito do São Paulo. Formiga faz duras críticas à gestão do futebol feminino do São Paulo e diz a atletas, que as atletas usam roupa suja, suada e usada. Então tá aí, falas da Formiga aqui a respeito desse problema no São Paulo, Então a temporada do futebol feminino acabou, a entrevista foi muito polêmica, isso já surtiu uma grande polêmica aí nas redes sociais, na internet, e a gente vai conferir na íntegra o que disse a Formiga e eu quero que abre aspas para ela. Esse problema de entrega de uniformes já vem desde que o São Paulo retornou à categoria profissional no futebol feminino. A gente viu polêmica com a Cris, que hoje serve ao Santos, que hoje defende o clube do Santos. Estrutura e tal. Infelizmente, a gestão que tem hoje, que é a mesma daquela época, só algumas pessoas que mudaram de cargo, mas permanece da mesma forma. Então, terminou a temporada, tem que devolver tudo e se não devolver uniformes de treino e viagem, não recebe as únicas camisas que tem de jogo. Só recebe se devolver isso.
muitas meninas não vão falar. É uma coisa chata, porque por mais que digam que a Adidas demora a entregar o material, e outras meninas usaram, né, ao chegarem no clube vão receber. Eu não acho legal dar um uniforme já utilizado para outra atleta em uma outra temporada. Tem que ter esse respeito com quem vai chegar. Ficamos chateadas com essa situação, porque mesmo saindo de lá, a gente quer deixar algo melhor, que as coisas possam mudar para quem está chegando, mas a tendência é só piorar com quem está lá na diretoria, que isso não muda. Infelizmente, fecha aspas aí, disse a Formiga, né? É uma situação triste aí no futebol feminino. O São Paulo no futebol feminino acabou perdendo nessa temporada, né? Acabou não conseguindo levar o Paulista, foi eliminado para o Santos. E mais uma vez, problema entre a Adidas na questão de uniforme. A gente sabe que isso não é de hoje. E a gestão no futebol feminino também já escancara uma crise gigantesca no São Paulo Futebol Clube. Não só na categoria de futebol masculino no futebol principal, mas também dentro da base do São Paulo e dentro do futebol feminino. Dentro da base do São Paulo, por quê, né? Você deve estar se perguntando por quê, e a gente vai falar, né? O vídeo que vazou aí das categorias de base do menino Endrick, que foi para o Palmeiras e tá praticamente aí já vendido pro Real Madrid, um valor absurdo aí, né? Então, mais um problema, né? O problema da base, que é vendido praticamente, está na mão dos empresários, e o São Paulo, quando tem uma joia, acaba desperdiçando, né? Um jogador que valia pelo menos aí 70 milhões de euros. E aí você vê que tem um problema na categoria de base, que tem um problema no futebol feminino e tem um problema no futebol masculino principal, né? Talvez o que esteja isento aí no momento é o basquete. Só do resto que se trata de futebol, meu amigo, a situação vai de mal. O menino que estava na base do São Paulo, o São Paulo não foi capaz de identificar o talento do jogador, não foi capaz de tratar bem a família do jogador, e ele acabou saindo, foi para o Palmeiras. Hoje estourou com todos os méritos, né? A gente tem que reconhecer o trabalho do clube rival, do nosso adversário, e ver que hoje o Endrick é sim uma joia e que vai sim trazer muitos frutos aí no futuro. Infelizmente o São Paulo desperdiçou essa oportunidade por maus funcionários, má gestão, e vai saber mais o que ali referente à categoria de base. Quanto à Formiga no futebol feminino, já foi falado aqui, né? As meninas utilizam uniforme sujo, uniforme utilizado, e tem a situação também, elas têm que devolver esse uniforme, porque depois o São Paulo faz sorteios com esses uniformes. E se você não devolve, você acaba pagando o preço por causa disso, né? Então olha a situação aí do futebol feminino e da gestão do São Paulo. Mais uma vez, isso escancara a crise administrativa, a crise financeira, a crise de gestão no São Paulo. E no futebol masculino principal, a gente sabe que essa crise já vem há anos, né? Hoje fui no banco, falava com um palmeirense roxo que me atendeu no banco, e eu vi a tatuagem dele do Palmeiras, começamos a falar sobre futebol. Quando eu falei para ele que eu era São Paulino, fiquei até com vergonha, né? E o cara falou, pô, que pena, né? O São Paulo era tão grande, hoje tá, né, do jeito que tá. E eu falei para ele, cara, não tem o que fazer, não tem perspectiva de melhora, a gestão é uma pior que a outra, uma faz mais cagada que a outra. E aí falamos também sobre o Endrick, ele, né, praticamente feliz da vida, o Palmeiras vem ganhando tudo, e eu fiquei com vergonha ali, né? Não da instituição, não do São Paulo Futebol Clube, mas pela situação que o São Paulo está passando, né? E a gente sabe que se não mudar a atitude, os profissionais que estão ali, que nem na verdade são profissionais, a situação do São Paulo não vai mudar, né? Então, problema na categoria de base, problema no futebol feminino, e no futebol principal a gente vê aí só
cagada em cima de cagada, né? O São Paulo perdendo jogadores da base, perdendo jogadores que poderiam ser vendidos no futuro e acabam aí não servindo para o São Paulo acaba se desfazendo desses jogadores, né? Mais um aí que saiu que poderia ter sido melhor vendido, que foi o próprio Luizão, né? Pablo Maia também parece que tem o interesse aí do West Ham no Pablo Maia, não tem nada oficial, mas se tiver a gente vai trazer aqui para você. Do que tem do mercado da bola, já fechado, pelo menos aí, de acordo com as notícias dos bastidores, é que o Wellington Rato já está fechado, vai ser anunciado. O Marcos Paulo está vindo para o São Paulo, já está anunciado também, já chegou até no Brasil. E o David também já está fechado com o São Paulo, deve ser anunciado os 3 reforços de uma vez aí, né? Vamos ver se o São Paulo vai fazer algum vídeo, alguma coisinha, né? Isso sempre é feito e o Júlio Casares sempre se gaba disso quando ele faz, né? O Igor Gomes já fechou com o Atlético Mineiro, deve ir para o Atlético. O Nicão está para fechar com o Cruzeiro e deve sair do Cruzeiro. E o Patrick a gente aguarda, né? Será que o Patrick vai para algum lugar? Surge agora uma incógnita, né? Notícias também aí dos bastidores do Instagram a respeito de quem vestirá a camisa 10 se caso o Nicão sair do São Paulo. Você tem alguém? Você gostaria que algum jogador assumisse a camisa 10 do São Paulo ou vai ficar na mão do Rodrigo Nestor? Deixa aí nos comentários a sua opinião, que é muito importante. Muito obrigado pela sua presença aqui. Esse foi o vídeo dessa sexta-feira para falar com você sobre o São Paulo. Muito obrigado pela sua presença, pela sua contribuição. Se inscreve, deixa o seu like que ajuda muito. O São Paulo é o tricolor do Morumbi, o clube da fé, onde a moeda cai em pé. Salve, salve, tricolor paulista, um forte abraço. Valeu!